Ok, estamos gravando, minha gente. E aí, Vocês como a gente querem que começa? eu... Oi, boa noite. Boa noite. Antes de tudo, agradecendo, com certeza, Marcos, com certeza agradecendo Alexandre. Se a gente está fazendo isso, é porque a gente está preocupado com alguma coisa. A minha preocupação, nesse momento, é com a educação. Era antes também, com certeza, mas agora mais do que nunca. Principalmente em relação a essas coisas do ensino remoto, né? De repente a escola estava lá funcionando. Não quero falar daquela escola lá que estava, sabe, aquela escola que estava antes da pandemia, aí já é outro assunto. Eu estou falando desse momento que, de repente, a escola teve que mudar. De que jeito? Ir para dentro da casa da família. A hora que chega dentro da família, muda, porque a família é um espaço e o espaço da escola é outro. Eu só não estou conseguindo perceber aqui, eu estou precisando baixar um pouco a novela, porque eu estou com a patroa também, ou eu vou ter que sair daqui, porque então tá, eu vou sair daqui um pouco, porque a patroa, ela é louca pela novela, ela falou que eu estou atrapalhando, então você sai, porque, né? É assim. Aí eu sento aqui para continuar a coisa do ensino remoto, né? Que de repente você tinha o seu espaço, a sua horinha de trabalho dentro da escola. E aí rolou Covid. E a escola parou. E como que estão essas famílias, essas crianças, adolescentes, né? Como que estão? A gente inventou o ensino remoto, que é de urgência, que de repente vira aquela ideia de transformar o espaço escolar dentro da família, o que causa o primeiro erro, que é a questão do tempo, né? A questão do tempo é que na escola existe um tempo de hora-aula, que ela foi cunhada a princípio lá no século XIX, que era da Revolução Industrial, que chegou a um tempo de hora-aula, seria o tempo distribuído em 5 dias úteis, o suficiente para as pessoas serem formadas para ir trabalhar na fábrica. Assim como aqueles que iam para outros lugares, onde recebiam, ou tipo, onde iam ser os donos da fábrica, né? Que a gente pega pela ideia da Revolução Industrial. E qual esse tempo hoje em dia? O tempo que a gente tem para centrar a atenção de alguém é muito menos. Não tem nem na escola e nem no ensino remoto. Então, no tempo que a gente tem para trabalhar com o ensino remoto, com certeza é um tempo que a família tem. Não é o tempo da escola dos 50 minutos de hora-aula. Com certeza vai ser o tempo. E trabalhar com projeto, então você manda um projeto aonde você vai trabalhar a água, por exemplo. Eu vou trabalhar a água, então durante 15 dias eu vou mandar para a família tudo que ele vai ter que percorrer com a água, o tema água. Então ele vai trabalhar a distribuição, da onde vem a água, aonde ele vai fazer um percurso de possibilidades de entender como a água funciona na nossa vida. Então, você pode, dependendo da idade, né, educação infantil, fundamental, você pode criar um projeto aonde a família vai ter uma maneira de lidar com esse tempo, que não é dos 50 minutos hora-aula. Ela vai ter o tempo e ela vai entregar lá na família, é outra ideia. Para a gente minimizar essa coisa do ensino remoto, de transferir esse tempo de a gente ficar
o tempo inteiro, achando que a criança vai ficar ali durante todo aquele tempo que era a aula na escola. Eles não vão ficar, não rola. Até porque o tempo mudou, o tempo remoto é outro. É quando o pai chega com o celular, é quando, né? Aí eu vou para a interatividade. Aí você postou um negocinho ali. A interatividade tem que ser, porque senão vira educação, aquela educação bancária de Paulo Freire. Eu gosto de citar Paulo Freire porque ele dá orientação para a gente discutir a possibilidade de a gente construir um ensino voltado para reflexão, para resolver problema da comunidade, do seu, sabe, enfim. Aí, a interatividade, quando a gente vê esses negocinho que a gente posta, acho que a Alexandre está vendo muito bem isso, que posta-se, geralmente coloca um negócio do YouTube junto com alguma orientação, aonde os pais não, os que têm, aí a interatividade rola, o professor correndo atrás, que a gente está chamando de busca ativa, que eu acho isso um absurdo, mas necessário diante do ensino remoto, né? Buscativa, Mas a hora que a Marcão, gente... o Marcos, como não é da área da educação, buscativa é você A ir gente corre atrás atrás do dos. aluno. Correr atrás do aluno que não está participando das aulas, né? No É. caso do ensino remoto, você, ou o diretor liga, ou então a secretária, ou então o próprio professor, na verdade, busca os pais, né? Explicando a necessidade, tudo, Não, da aí participação. hoje tinha uma professora junto comigo, a gente resumiu assim: o secretário de Educação estadual cobra do secretário municipal de Educação. Aí a secretária de Educação manda para nós pela SEDUC, sobra para o professor a gente cumprir planilha. E aí sobra para nós, professores, saber cadê esses alunos? Busca ativa. Né? Então, se alguém não tiver, com certeza vai sobrar para o professor, ou fez ou não a busca ativa. A busca ativa é onde você está, né? Então, só para complementar a interatividade. A interatividade é muito mínima, porque a gente tem uma interatividade com o aluno, com a família. Entre eles, não acontece. Acontece no ensino médio, no ensino fundamental 1, na finaleira, quinto ano, sexto, no ensino Fundi 1, Fundi 2, onde rola autonomia. No ensino, na educação infantil, essa interatividade, que é fundamental, eu não consegui descobrir como que aconteceria essa interatividade, para não virar a educação bancária, um formulário de faça atividade da página 5, 6, 7 e 8 e tira uma foto e posta. Para mim, isso é ensino bancário. Educação bancária, Marcão, era uma terminologia lá do Paulo Freire, que ele usava para criticar o simples acúmulo de informações, a pedagogia que O simplesmente, professor lá na sem um frente trabalho e o orgânico, sem aluno interpretação. recebendo. Sabe, bancário é só recebendo. Educação bancária, né? Que tem o professor com o seu conteúdo e eu vou passar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, já era. Né? Aí eu tenho outro item, que é o terceiro erro, que é consequência, que é a questão de focar o nosso trabalho em resultado. Na educação infantil, eu não tenho isso muito preocupante, mas eu tenho no ensino fundamental 1, finaleira, sexto, quinto ano, né? Quarto, quinto ano. Na educação 1, no Fundi 1 e no Fundi 2, ensino médio. É focar a educação somente, eu estou falando em momentos remotos. Eu não estou falando de escola. Eu estou falando de escola fechada. Estou falando de ensino remoto, tá? E aí é focar no resultado, para o IDEB, para avaliação externa,
para dar nota, para focar num resultado para que eles sejam os melhores. Esse é um grande erro, porque dentro da escola presencial, isso gera uma coisa muito polêmica, vamos dizer assim. Verdadeira, e com certeza tem gente resolvendo isso. Agora, no ensino remoto, isso fica muito mais complexo. E o último, que é o quarto erro, é assim, de repente a gente achar que a educação acontece só na escola. A educação acontece em todos os espaços aonde a criança, nós, todo mundo. E a gente tem que contar com esses outros espaços, essas outras parcerias que estão perto da escola, perto de nós, e a gente não aproveita. Sabe, os movimentos sociais, o que tem no bairro, a igreja, se for possível, todo espaço é educável. A gente aprende, não é? E aí, sem contar com isso, nessa mistura toda, a gente tem que primar pela ciência. A gente tem que formar, igual a gente está fazendo agora, ou tentando formar, pessoas que pensam a educação, com certeza, pelo foco da ciência, da pedagogia, da psicopedagogia Ele já e enfia a da podologia aí, Marcão. neuropedagogia, tá? Para a gente poder pegar esses autores teóricos, práticos, né? Desde aqueles de Platão até Emília Ferreiro, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, e pegar essas pessoas como orientadores teóricos da minha prática, da nossa prática, mesmo remota, né? E a gente criar um grupo de estudo de ensino remoto. Ele vai acabar, ele há de acabar, mas ele vai permanecer enquanto ensino híbrido, enquanto aula invertida, enquanto as tecnologias podem nos ajudar. Aula invertida, Né? Marcão, é você primeiro dar o conteúdo, né? É primeiro você É a dar ideia. o exercício, primeiro você dá a atividade, depois você explica, corrige, etc, etc. Quer dizer, na verdade, depois você explica, né? Porque corrige, tudo bem, corrige a aula normal, primeiro você dá o exercício, depois corrige, tudo bem. Mas a aula invertida que eu conheço, que eu entendo, é primeiro você dá a Dá a atividade lição de casa. sem explicar o Depois conteúdo. Depois você você explica o conteúdo, resolve. corrige Que isso. era o contrário. Antes você trabalhava o conceito e depois manda a Sim, lição de casa. sim. Aí não rola, porque você não tem controle disso. É isso, gente. É mais ou menos essa ideia, entendeu? De como a gente evitar esses 4 erros do tempo, com certeza da interatividade, do foco no resultado, e que a educação acontece em todos os espaços, não só na escola. Aqui entre nós a gente está aprendendo a criar novos espaços de conhecimento, de construção de sabedoria, de troca de ideia, de sapiência. A sapiência, né? Eu tenho um caso que eu quero ilustrar, que na verdade vem em cima do Rudahit. O Rudahit é da onde eu peguei esse texto, né, dos 4 erros, onde ele faz essa reflexão. E ele pegou o quanto é interessante isso. A menina, ele não coloca a idade, não coloca a família nem local. Mas a família, a menina, ela causava furto na escola. E aí foram descobrir pelo olho sensível da professora ou de alguém do EAP, sei lá, alguém. Foi ver, a menina estava fazendo isso para EAP querer eu estava até esquecendo, tem que explicar para o Marcão. é o espaço das pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Uhum. Desde o cego, surdo, mudo, até aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, os autistas, enfim. E tem aqueles que têm o transtorno global de aprendizagem.
E tem aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Essa menina não tinha, não. Ela sabia tudo. E aí, de repente, ela começou a furtar na escola. Nem digo furtar. Ela começou a fazer, tipo, pegar alguma coisa de alguém. Aí a professora levou, essa menina fez um relatório. Aí o relatório levou, chegou nessa outra pessoa que estava um pouco mais sensível e foi descobrir o que era. A mãe da menina estava presa. E ela ia visitar a mãe. E a mãe falava que ela não queria ela lá, porque lá só tem gente que rouba, que mata, que tal. Então ela começou a roubar na escola para ver se ela chegava na mãe. E aí, o que aconteceu? Esse olho sensível foi para o. Montou-se um relatório, foi com conselho tutelar, enfim. A dona conseguiu sair da cadeia e cumprir a pena em casa, domiciliar, para criar, quebrar essa ideia da criança. Enfim, tem vários motivos. Não, a mãe tinha que ficar presa mesmo, tá? A filha tem que aprender que não pode fazer. Né? Tem várias visões, mas uma visão sensível. Por quê? Porque a menina diminuiu esse tipo de comportamento. Ela percebeu que ela não precisava disso, porque ela tinha a mãe em casa. E quantas vezes, para o professor, escapa essa oportunidade? Isso no presencial. Isso não aconteceu remotamente, não. E remotamente, o quanto a gente perde com essas questões do socioemocional, né? Que a gente precisa ter, controlar a raiva, o medo, a perda, né? Essas questões de conteúdos cognitivos, lindo! Mas que adianta eu saber de tudo se eu não estou conseguindo conviver com outra pessoa? Eu posso ser uma pessoa que sei de tudo, mas não sei dividir. Não estou conseguindo lidar com as minhas habilidades socioemocionais, né? Que eu estou tão no cognitivo, tão querendo ser racional, que eu perco o socioemocional, aquele que me deixa, que te dá um abraço, que te dá um beijo agora, que te manda uma vibe, o quanto você é lindo. Sabe quem você parece? Um clown, Marcos. Sabe, uma pessoa especial. A criançada ia te adorar, cara. Eu tenho certeza que você tem uma paixão por criança. Eu Ou gosto. alguma coisa, o tiozão, o lindão. É Eu isso, tenho. gente. Espero ter agradado aí com a minha ideia. Não, foi legal, foi legal, gostei. Eu cheguei a ler o texto, né? Eu leio o texto meio em cima da hora, porque, né, sabe como é que é. Mas deu para ler e você repassou bem as coisas, né? Mas achei bem legal. O Alexandre, você fala agora? Como é que você Falo quer, sim. você É, quer da área melhor, né? mas aí tem temas universais aí, né? Eu esqueci de dizer também que o Marcos é enxadrista. Tem uma coisa em comum entre eu e o Marcos, Zeca, que duas coisas, né, Marcos? É É. música e xadrez. Impressionante, não é tão comum assim, viu, Marcos? Essa coincidência que ocorreu na nossa amizade aí tudo, né? A gente é partidário de Philidor, né? Somos da escola de. Adoro Che Guevara. Che Guevara colocou xadrez da educação infantil, toda educação. Cubano sabe jogar xadrez, né? Joga bem. Aliás, né, é interessante que antes da Revolução Cubana até teve, né, tem um cubano famosíssimo, um dos maiores jogadores da história, que é o Capablanca, né? E Lá acho que na hoje em dia mesmo o melhor latino-americano, eu acho que é um cubano, né? atualmente. Atualmente é um cubano também. Esqueci o nome dele, acho que é o. Coisa capaz de eu lembrar depois, mas Ah, curiosamente. então, ô Zeca, olha, eu li o texto também, passou um tempo, né, que a gente ia discutir isso no HTPC, passou um tempo, aí depois eu fiz uma leitura rápida agora, um pouco antes do programa, hein? Olha só, programa. Da nossa, você vê só, da nossa teleconferência aqui, do nosso piloto, né? Mas é o seguinte, eu vou ficar até porque eu não consigo ver o texto com a tela, né? Eu tenho medo de gravar só metade da tela se eu dividir, né?
Então, eu vou ficar nas minhas lembranças e na sua descrição, tá? E é legal compartimentar isso mesmo. Eu vou começar pelo primeiro erro pedagógico, né? Que ele fala das origens da compartimentação do tempo da escola, né? Lá da Revolução Industrial, etc. Né? Na verdade, Zeca, Sim, eu tenho uma visão diferente. Assim, eu acho que essa crítica é uma crítica saudável, porque toda transição é problemática, né? Toda transição ela traz a corda arrebenta para o lado mais fraco, certo? Isso é patente, né? Então, na Revolução Industrial, por exemplo, a corda arrebentou para o lado mais fraco, que era o operariado na época, aí tem todos aqueles movimentos sociais, né? O socialismo, o anarquismo, né? Mas a Revolução Industrial, na sua essência, Zeca, ela não só foi necessária, como ela tem um aspecto democratizante, né? Quer dizer, quando você começou a produzir bens de consumo em quantidade, você começou a atender multidões, né? Massas assim, de pessoas ao redor do mundo que sem aquela revolução que inclusive foi tecnológica, né? Que a gente fala revolução industrial, sem a revolução tecnológica, né, não teria havido revolução industrial. Então, acho que a gente não pode focar só nos problemas, a gente tem que focar também nas soluções, não só no lado ruim da revolução industrial, né, que a gente pode chamar, inclusive, de efeitos colaterais, né, mas também no lado bom. O lado bom foi atender, assim, nem que tenha sido no momento posterior, atender a multidões, de pessoas ao redor do mundo que sem a Revolução Industrial não teriam sido atendidas, né? Uma curiosidade, eu considero que a Revolução Industrial começou, na verdade, bem antes, né? Para mim, se a gente considerar que Revolução Industrial é produção em série de algum produto que tenha consumo de massa, eu diria que a Revolução Industrial começa com Gutenberg, né? Começa lá com a invenção da máquina tipográfica, né? Que começa a produzir livros em série e tudo. Eu acho até que não teria havido iluminismo, as revoluções burguesas não teriam acontecido na época que aconteceram, se não fosse a revolução na produção de livros lá atrás, que massificou o acesso, né? Democratizou o acesso à informação, né? Aí os déspotas esclarecidos lá, as monarquias europeias começaram a ter acesso a isso, né? E isso começou a influenciar, inclusive, políticas de Estado, né? Ou de cidades-estado na época, né? Tem um filme muito interessante. Eu já ouvi falar desse livro também. Tem um filme muito interessante que é O Amante da Rainha, que está na Apple TV. Eu não sei se ainda está no Netflix, e conta a história da Dinamarca, né? Um dos primeiros países a abolir a escravidão. E esse processo aconteceu graças ao fato dos livros, do conhecimento ele ter chegado até a corte dinamarquesa, né? Aí vou indo para a educação, A crítica que esqueci o nome do autor, né? A crítica que isso, a crítica que ele faz a essa metrificação da aula, né, com base na Revolução Industrial, eu acho que é uma crítica pertinente, né? Do ponto de vista de você pensar também em outros aspectos, não só a questão da empregabilidade, ou então a questão da inserção dentro da produção em série, etc. Mas é preciso considerar outros aspectos também. Por exemplo, John Dewey, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei se é John Dewey, John sim, Dewey, né? Que sim. Dewey. é um dos precursores, inclusive do sistema de projetos, hein? Inclusive do sistema de projetos. Ele é o criador do sistema de projetos. Frenet, não pode esquecer de Não, Frenet. claro. Mas o criador do sistema de projetos que você citou e o autor cita também é o John Dewey, né? E ele tem um trabalho Kilpatrick, tem também, vários. Kilpatrick, exatamente, que é o do exatamente, meio. Que na exatamente. educação infantil é os cantinhos, sabe os cantinhos? Cantinho Sim, da sim. leitura, cantinho do. Isso é rotação
por estação no ensino híbrido. É o Tudo bem, princípio. mas deixa eu prosseguir no Bora lá, raciocínio. bora lá, desculpa, vai, De modo Alexandre. algum, de modo algum. Pode intervir a hora que você Bora. quiser. É que a gente começou por um formato que, assim, você passou os 4 erros, então agora eu vou comentar os 4 erros do meu ponto de vista, né? Começando pelo primeiro, nem sei se dá tempo para comentar todos. E eu fiz É um pano, questão do tempo, é a eu questão do fiz, tempo. eu fiz um pano de fundo bem amplo também. Então vamos lá. Agora na educação, o John Dewey colocava o seguinte, que a educação tem que ser educação para a vida. Se a Revolução Industrial impactou o mundo inteiro, então ela não pode, a educação não pode passar ao largo da Revolução Industrial, né? Então essa é a primeira questão. Se a Revolução Industrial provocou a urbanização, né, a migração para as grandes metrópoles, né, dos trabalhadores que antes eram camponeses, né, e migraram para as grandes cidades, etc. Se esse processo ocorreu e essas pessoas passaram a ser empregadas dentro da indústria, então a educação não poderia passar ao largo disso também. E, né, eu acho que a crítica que a gente pode fazer é o seguinte, que passados mais de um século da Revolução Industrial, lá 1700, 800, 900, acho que 3 séculos, né? O primeiro tiar lá, que foi o tiar que marcou o início da Revolução Industrial simbolicamente, né? Foi a invenção do tiar A lá. lousa e o giz, a lousa Não, e o giz. então. A Mas aí, carteira, um sentado atrás do outro tudo para bem, receber. isso. Então, mas A isso, catequese, os sim, sim. índios. Mas sem Quer isso, mais educação remota do que a educação jesuíta? De chegar então, aqui e querer deixar os índios todos peraí, depois a gente chega abençoados nos por índios. Deus, Depois a gente né? chega nos Não. índios, ó. É É, educação, cara, é sim, educação europeia, então, é o sem. capitalismo, é a educação europeia. Nós somos fruto de uma educação europeia, eurocêntrica e branca. Isso a gente não pode negar. E é isso que a gente tem que ter claro para passar por cima disso. Vamos por Ou, partes. sabe a antropofagia do Já movimento moderno? É misturou um monte de. engolir isso e transformar isso em resistência. Porque senão a gente vai ficar nessa punhetagem, Alexandre. Zeca, Tem que Zeca. sair do Então, eurocentrismo. Zeca, Vamos vontade não. buscar outras Vão, formas de tá. pensar a Então, deixa eu falar. educação, a Deixa eu saúde. falar. Bora. Você é o cara. Não, nós somos os caras. Então, deixa eu terminar o raciocínio. Acho que eu vou ficar só na primeira, que já está dando 30 minutos aí, eu acho, né? Eu vou ficar só nessa primeira parte. A gente pode até prosseguir isso daí, né? De repente, num segundo programa, com os outros erros. Não sei. Vamos pensar a respeito. Mas essa parte aí, então, é o seguinte: a Revolução Industrial, ela massifica um monte de processo. Para mim, isso tem um nome: democratização, certo? Com efeitos colaterais. Sem a Revolução Industrial, nós não teríamos os quantos milhões de pessoas que existem hoje no mundo? Nós estamos em quantos bilhões, hein? Uns 6 ou 7, né? Não é isso? 6 ou 7 bilhões. Um monte de pobre. Que não existiriam. Tudo Fome. bem. Não tenho. Eu faço televisão, não tem televisão. Eu faço carro, não tenho. Eu sou marxista, cara. Antes de tudo, eu sou marxista. Já percebi. Eu sou totalmente marxista, cara. Certo. Eu sou. Então, eu sou. Então, eu sou, cara. eu sou realista. Eu sou realista. Então, não, eu também sou. A realidade. Eu acho a gente vai entrar na realidade, já é outra ideia. Tá. Tem a ver com Jung, com Freud. Aí o que a gente pensa da realidade já é outra leva, né? Aí, se você está defendendo, tipo, que é a era industrial, ela foi necessária, é construção histórica, mas isso não resolveu o problema. Você vê o quanto tem de plástico no mundo, no rio, nos oceanos. Como vai fazer com isso? Com essa indústria toda Zeca, massificante, da qual retira toda a possibilidade do ser humano criar-se por si só, como dizer, voltar às raízes dos índios, sabe? O que a gente tem, o mais puro, que seria o ser humano, vivendo e respeitando o lugar que vive,
o espaço e o seu tempo, é o índio. Bem conturbado, mas para mim o mais próximo é o índio. Porque nós, urbanos, a gente não é exemplo para ninguém. Não somos exemplo. A gente sobrevive. A gente sobrevive porque a gente é classe média. A gente tem cultura. A gente estudou. Só que existe uma boa porcentagem da nossa população que não tem esse acesso e vive de uma maneira que não tem acesso, cara. Deixa eu só fazer uma observação. A gente já não tem. Então, Zeca, deixa eu só fazer uma observação. Eu vou até... não dá para prosseguir no raciocínio lá tudo, porque tem, né, tem muitas questões, etc. Mas só fazer uma observação. Tem dois tipos de crítica que podem ser feitas aos efeitos da Revolução Industrial, né? Uma delas é considerando que a Revolução Industrial foi uma necessidade que a escola precisava se adaptar a ela, tá? Aí você faz uma crítica, digamos assim, para aparar as arestas, para você aprimorar o que falta aprimorar. E tem uma segunda... Não, deixa eu terminar. Tem uma Olha, segunda crítica, quer dizer que é o seguinte, ó, volta tudo a estaca zero, vamos virar tribo outra vez, vamos para tribo. Essa segunda crítica, cara, é totalmente irreal, desculpa. Ou se ela é possível, será possível pelo caminho que foi adotado já, que é o caminho do mercado junto com o Estado. Né? Os maiores IDHs do mundo são países que conseguiram conciliar Estado com o mercado. Os escandinavos, por exemplo, você pega a Suécia, Dinamarca, Finlândia, você pega a Noruega, né? Esses países conseguiram conciliar Estado e mercado. Não dá para dizer que são países de esquerda ou de direita. Né? Eles são as duas coisas. Né? Então, esse não é o caminho de Marx. Talvez não seja nem de Adam Smith, né? Não sei, é uma questão a ser considerada aí. Não, eu estou falando marxista, não estou falando Marx simplesmente pela obra de Marx. Eu, com certeza, tenho uma posição da educação em relação também a Vygotsky, que é histórico crítico. Histórico, eu pego a história, mas vou pegando a coisa crítica. Que nem você está passando Finlândia, eu vou muito para o Brasil, eu não saio do Brasil. Eu não saio do Brasil. Mentira, sai sim. Mentira, sai para Cuba, sai para a União Soviética, sai para Venezuela. Mentira, não é verdade. Vocês tomaram como referência, os marxistas tomaram como referência a União Soviética, Cuba, hoje toma a Venezuela também. Quer dizer, é mentira que não sai do Brasil. Sai. Nós não somos um país isolado, nem para a direita, nem para a esquerda. Exatamente. Planetário. Então, mas entre modelo por modelo, eu acho muito mais realista você pegar modelos que deram certo, que comprovadamente deram certo. O IDH, por exemplo, é uma referência interessante para isso, uma referência objetiva. Né? Esse tempo, o que você achou do tempo em relação que a gente tem na educação remota? Então, agora não dá tempo. Esse tempo é usável. Por falar ainda em tempo... faltou os outros três. Nós temos... interatividade. Deixa eu só falar... consegue interatividade segundo com programa, os alunos, segundo com programa. famílias? Só um toque para o Marcos, que a gente está... Esse é um piloto. A gente está aprendendo a fazer mesa redonda, né, Marcos? Nós estamos aprendendo. Sim. O detalhe tecnológico aqui é o seguinte, o Zoom marca o tempo, marca o horário, aí na minha tela está aparecendo no canto superior direito. Está dando aqui... Para mim não aparece nada. Nada aparece? Porque eu estava até assim pensando... Porque assim, a gente fez uma coisa bem livre, assim, né? Mas assim, como Sim. Você vai ser moderador, não sei o que eu falar. Então, quer que eu conte o tempo que cada um vai falar, alguma coisa assim? Nós estamos aprendendo. Então, deixa eu te falar o seguinte, então vamos lá, vamos ver se vocês encontram também, o Zeca também, o Marcos. É o seguinte, porque de repente pode ser que isso apareça só para o host. Eu acho que é isso. Aparece só para você aqui no... E assim, se eu tenho esse negócio aqui, quando eu mudo de tela, né, que tem esses pontinhos aqui embaixo, né, não aparece outras coisas aqui. Então é o seguinte, é um aprendizado para a gente, um aprendizado técnico. Tá. Aquele que for mediar precisa ser o host, então.
Provavelmente. Rocha. Eu posso Não, dar senão uma ideia? não, espera só um pouquinho, senão Não, tá, nós vamos acabar o programa, nós tá. vamos ficar no ar. Espera só um pouquinho. Só vamos acertar esses ponteiros aqui, esses ponteiros aqui, ó. Aqui na minha tela está dando o seguinte: remaining meeting time, quer dizer, o tempo que falta para terminar o programa, 3 minutos e 23 segundos. Porque já passou dos 30 minutos, aí o Zoom dá 10 minutos de prazo. Dá 10 minutos de canja, né? Então, 3 minutos e 11 segundos. O Marcos, que é o mediador, ele está sabendo disso agora. Então, aí, eu não sei, o que você acha interessante? O Zeca faz uma finalização, você... Isso, Aí com posso. você, Marcos. É rapidinho. Olha, vamos acrescentar nessa nossa conversa, cada um de uma vez. Vamos primeiro conversar o tempo, a interatividade, o foco no resultado e a educação como sendo base de tudo nessa vida. Então, hoje a gente fica com o programa O Tempo. Qual é o tempo que a gente tem para aprender? Qual o seu tempo para aprender, Marco? Qual o seu tempo para aprender, Alexandre? Qual o meu tempo de aprender? Não é? É 50 minutos ou a vida inteira? Não, ficou bacana isso, cara. Eu gostei agora. Você está perguntando para a gente? Está perguntando para a gente? Para todo mundo que está assistindo. Então vai lá, o Marcos ou eu, o Marcos finaliza. Eu falo rapidinho e você encerra, Alex. Tá. Eu não sou da área, né? Mas eu li o texto, eu acompanhei o que o Zeca falou, o que você falou, acho bem interessante o tema, né? Assim, o texto para mim fez todo sentido, assim, né? Mesmo sendo da área, fez todo sentido os problemas que ele colocou, né? Inclusive, assim, a minha namorada é professora, né? E ela dá aula para adultos já, porque ela é professora do Senac, né? Então, como o foco do texto estava falando realmente dessa coisa da pandemia, né, do ensino remoto, e assim eu vejo no relato dela, por exemplo, né, assim a dificuldade de ela conseguir o engajamento dos alunos, né, e às vezes tem turmas que assim praticamente até meio que se esfacelam, né, porque as pessoas acabam perdendo o estímulo, né, está sendo muito difícil mesmo, né? Agora imagine para criança, né? Os problemas aí da criança em casa para manter a concentração, né? Então realmente eu imagino que não tem como você fazer uma aula de 50 minutos e a criança em casa e o pai que está lá trabalhando no home office. Como é que vai? É muito complicado isso mesmo, né? Então faz todo sentido para mim. Bom, gente, o meu tempo é o tempo possível, tá? Eu acho que só dá tempo para falar isso, que já está dando aqui menos de 1 minuto, eu nem sei quanto está. É o tempo possível. Gente, olha, foi um prazer aí. De repente a gente faz um repeteco. Valeu, Zeca, obrigado por ter aceito o convite. Marcão, valeu. Eu que peço desculpa pela extensão. A gente acabou rolando aqui um HTPC, mas não é HTPC. A gente refletiu. Marcos, HTPC, Hora de Trabalho Pedagógica Coletiva.